Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Jó e nós vamos ler o capítulo 36, do 1 ao 26. Nós não vamos terminar o capítulo 36 porque ele dá sequência aí no 37, então nós continuaremos amanhã, tá bom? Nós vamos voltar a fazer nossos vídeos aos finais de semana, porque já deu tempo aí para quem tava, atrapalhado aí, quem se perdeu um pouco e quem entrou depois, já deu tempo de colocar tudo em dia aí. Se não deu, dá uma corrida aí que vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Capítulo 36, versículo 1. Eliú seguiu falando e disse: mais um pouco de paciência, e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. 5. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força, na sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. 7. Deus não tira os seus olhos dos justos. Pelo contrário, os assenta no trono, como os reis, para sempre eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e ordena que se convertam da iniquidade. Iniquidade já falei aqui, né? Uma pessoa que está no caminho do mal, que é injusto, perverso. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Eu achei tremendo essa frase aqui, morrerão na sua cegueira. Isso fala sobre a vida espiritual, né? Sobre nós fecharmos os nossos olhos espirituais, né? Morreremos na nossa cegueira espiritual, né? Sem enxergar a grandeza de Deus, né? 13. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Olha que tremendo. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. 14. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Aqui na minha Bíblia traz dessa forma. Pode ser que na sua esteja de outro jeito. Mas os prostitutos cultuais eram homens e mulheres que realizavam atos sexuais em cultos pagãos a divindades. Então, dentro de templos, a divindades como Baal, por exemplo, e alguns outros, eles realizavam atos sexuais mesmo, ali dentro desse culto, oferecendo isso a esse Deus, né? A esses deuses, na verdade, né? E aí ele fala, né? Que os ímpios perderão a sua vida e morrerão como eles. Então, olha só que forte, né? 15. Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Então aqui nós vemos que os ímpios, né, os que não ouvirem e não servirem, né, ao Senhor, morrerão pela sua cegueira. Então se a gente pensar aqui pela cegueira espiritual de não enxergar a mão de Deus em meio ao seu sofrimento, e aqui ele fala, Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Então se a gente pensar pela audição espiritual também, ouvir a Deus, né. Então cegueira e a audição, né, lhe abre os ouvidos. 16. Assim também a você, Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Aqui ele está dizendo, tome cuidado com as coisas que você tem vivido, com os prazeres da carne, né, digamos assim. 19. Será que ele levaria em conta suas lamúrias, suas lamentações, a sua queixa, e todos os seus grandes esforços para que você seja livre da sua angústia? Não suspire pela noite, em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Olha que forte que ele fala para Jó. Você parece preferir o mal do que o seu sofrimento. Que forte isso, né? Parece que você está preferindo aceitar o mal do que pedir socorro a Deus, né? Deus não quer o nosso sofrimento, a nossa miséria, como tá aqui, né? Não é isso que Deus tem para nós, né? 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem pode lhe dizer, cometeste uma injustiça? Lembra-se de exaltar as obras de Deus. Todas as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas, e as pessoas a contemplam de longe. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. E aí nós temos por tema aqui, né? Deus é grande, né? Porque realmente esse Deus que nós servimos é tremendo, né? E Eliú, esse jovem conselheiro, aparece para expressar sua opinião ali entre Jó e seus 3 amigos que estavam ali naquela discussão, né? Sobre tudo que ele ouviu, né? E viu eles conversando ali a respeito da situação de Jó. No início do capítulo, ele pede a Jó que tenha paciência, lá no versículo 2. Mais um pouco de paciência, e lhe mostrarei que tenho argumentos a favor de Deus.
Pois ele ainda tem o que dizer. Ele fala sobre a grandeza de Deus, se preocupa em defender a justiça e a soberania de Deus. Então aqui ele vem em defesa de Deus, como eu disse lá no começo. Deus não precisa de um advogado, né? Ele é soberano. Mas Eliú fica tão revoltado em ouvir essa conversa desses 4 homens, né, sábios. Ele fica tão revoltado com o que ele ouve que ele resolve defender a Deus, né? Mesmo ele não precisando de uma defesa, né? Para Eliú, o sofrimento é uma forma de Deus chamar a atenção das pessoas para o seu comportamento errado, arrogância, com o objetivo de limpá-las. Desculpa, e torná-las humildes. Ou seja, para Eliú, o sofrimento pode ser uma forma que Deus usa para chamar a nossa atenção para algo errado que está acontecendo. E eu acredito muito nisso. Eu acho que Deus nos corrige através do nosso sofrimento também. Você já passou por momentos assim, em que você tinha certeza que era Deus trabalhando através daquela situação? Eu já passei e estou passando por momentos em que eu tenho certeza que é a mão de Deus me levando para lugares em que eu precisava estar. E devido à minha cegueira, como diz aqui no texto, ou à minha audição tampada, eu não estava conseguindo ver e nem ouvir aquilo que Deus tinha para mim. E aí, através de uma situação difícil, a gente passa a clamar a Deus e a voltar para o propósito, né? Então, muitas vezes eu acredito muito nisso. Não que o sofrimento, que Deus é um Deus que quer nos ver sofrendo, mas eu acho que existem situações em que Ele nos trata através do sofrimento. Deus pode usar o sofrimento para trazer arrependimento e mudança no coração das pessoas. Por isso também não quer dizer, né? Porém, né? Isso também não quer dizer que todo sofrimento vem de Deus, né? Não é porque a pessoa está ali sofrendo que é um agir de Deus. Nem sempre. Nós temos falado sobre isso aqui, né? Porém, Deus não nos abandona no meio do nosso sofrimento. Ele é conosco em todo o tempo. Ele se importa com as nossas causas. Deus se importa com o nosso sofrimento. Basta clamarmos a Ele. E Ele nos responderá e nos socorrerá com certeza. O Senhor pode usar nossos momentos ruins, nossas dores e sofrimentos para nos transformar em pessoas melhores. Como eu disse aqui outro dia, né? Não tem como a gente aprender só em dias felizes, né? Muito pelo contrário, a gente aprende com situações difíceis, com dias ruins, né? Os dias bons, eles acabam passando e a gente acho que acaba se cegando ali, né? E não enxergar a grandeza de Deus no meio do momento bom, né? E quando a gente passa adversidades, a gente acho que valoriza um pouco mais o agir de Deus na nossa vida. Porém, para que essa situação, né, essa transformação aconteça, é necessário ouvirmos a voz de Deus e nos deixar seguir os seus conselhos, né? Nós vamos abrir aí lá em Provérbios 3, versículo 11 e 12. Diz assim: Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho, a quem quer bem. Então aí vai falar sobre Deus nos corrigindo, né? E o quão importante é nós aceitarmos a disciplina do Senhor, ouvirmos e vermos o Senhor trabalhando em nosso favor. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. O processo de arrependimento é essencial para que Deus possa trabalhar em nós e nos tornar melhores. Somente nós temos esse poder, né? Digamos assim, você está passando uma situação difícil, somente você pode mudar essa situação através do arrependimento. Você se arrepender, se colocar na posição de arrependido, verdadeiramente pedir perdão ao Senhor e se reconciliar com Ele. Somente você pode fazer isso. Outra pessoa não consegue fazer isso no seu lugar. Então cabe a você tomar uma atitude hoje, mudar o seu posicionamento, mudar a rota, mudar a direção e querer estar próximo do Senhor, aceitar a disciplina do Senhor. Eliú reafirma lá nos versículos 22 a 26 que nós lemos no final, né? A soberania e a grandeza de Deus, enfatizando que ninguém pode ensinar ele como agir, né? Ninguém pode ensinar a Deus como que ele deve fazer, porque ele é Criador e Senhor de todas as coisas. Não existe um jeito de nós falarmos para Deus como ele deve fazer. Ele é o Senhor de todas as coisas. Devemos nos sujeitar à vontade dele em nossa vida sempre. E o nosso tema de hoje é Deus é grande. Que você possa ser envolvido por esse amor desse Deus tão grande e poderoso em nossas vidas. Amanhã, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui novamente para compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Deus te abençoe e tenha uma ótima sexta-feira, em nome de Jesus.